Era por volta das 2 da manhã quando peguei um trecho deserto da BR-116, na altura da Serra do Cafezal. A viagem estava tranquila até então, apenas eu, o ronco do motor e a escuridão à minha volta. A estrada era perigosa, cheia de curvas, fechadas e pouquíssima iluminação, mas já tinha passado por ali tantas vezes que conhecia o caminho quase de cor. Naquela madrugada, porém, algo parecia diferente. Uma sensação estranha que eu não conseguia explicar, como se algo estivesse me observando. Depois de uma curva longa, avistei uma figura ao longe, na beira da estrada. No começo achei que fosse um animal ou algum objeto esquecido no acostamento. Mas conforme me aproximei, vi que era uma mulher. Ela estava de pé, imóvel, vestindo o que parecia ser um vestido de noiva, todo branco. O tecido reluzia sob a pouca luz do farol, e o contraste com a escuridão da estrada fez meu coração acelerar. Nunca tinha visto algo assim. Reduzi a velocidade quase instintivamente, sem pensar muito. Não parecia certo deixar alguém naquela situação. Encostei o caminhão alguns metros à frente e olhei pelo retrovisor. Ela não tinha se mexido. Continuava parada, como se esperasse por mim. Desci da cabine com uma lanterna na mão e caminhei até ela, tentando ignorar o frio que subiu pela minha espinha. Quando cheguei perto, percebi que ela era muito pálida, quase translúcida. Não parecia real. Perguntei se ela precisava de ajuda, mas a mulher não respondeu. Apenas me encarou com um olhar que me deixou desconfortável. Seus olhos eram profundos, como se escondessem algo que eu não queria saber. Mesmo assim, fiz sinal para que ela me seguisse até o caminhão. Ela não disse uma palavra, mas começou a caminhar lentamente. Quando entrou na cabine, o ar ficou mais pesado, como se algo invisível tivesse se instalado ali. Voltamos para a estrada, e o silêncio era absoluto. Eu tentava puxar assunto, mas ela não falava nada. Apenas olhava fixamente para a frente, com as mãos sobre o colo. O vestido dela estava sujo, como se tivesse passado por lama ou poeira, e havia um cheiro estranho, algo entre flores murchas e terra molhada. Depois de algumas tentativas frustradas de conversar, desisti e me concentrei na direção. Alguns quilômetros depois, comecei a me sentir cada vez mais inquieto. O rádio do caminhão, que estava desligado, começou a emitir uma estática baixa, quase imperceptível, mas que logo aumentou de volume. Olhei para ela, tentando entender se estava ouvindo aquilo também. Mas ela permaneceu imóvel, como uma estátua. Quando voltei a olhar para a estrada, quase perdi o controle do caminhão. Uma sombra cruzou na minha frente, mas não havia nada ali. Tentei manter a calma e segui viagem, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. O rádio continuava com a estática, e a cabine parecia mais fria do que deveria. De repente, senti um cheiro forte de queimado, como se algo estivesse pegando fogo. Olhei ao redor, mas não vi nada. Foi então que ouvi, bem baixo, uma risada. Não vinha de mim, nem do rádio. Era dela. A risada era baixa, quase um sussurro, mas me deixou em pânico. Perguntei o que estava acontecendo, mas quando virei para olhar para ela, a mulher não estava mais no banco do passageiro. O vestido ainda estava lá, como se ela tivesse desaparecido e deixado o tecido para trás. Fiquei paralisado por um momento. Com o coração disparado, sem saber o que fazer, encostei o caminhão no primeiro posto que encontrei. Desci e fui verificar a cabine. Não havia sinal de ninguém, apenas o vestido, dobrado de forma impecável. O cheiro de queimado ainda estava no ar, e o rádio continuava com aquela estática irritante. Os frentistas do posto perceberam que eu estava nervoso e vieram perguntar se precisava de ajuda. Quando contei o que tinha acontecido, eles trocaram olhares sérios e um deles disse: "Você encontrou a noiva da serra. Não é o primeiro a falar dela." Eles me explicaram que outros caminhoneiros já tinham relatado encontros parecidos naquela região, sempre envolvendo uma mulher de vestido de noiva. Alguns dizem que ela morreu em um acidente ali perto, a caminho do próprio casamento. Desde então, sua alma vagaria pela estrada, procurando alguém que pudesse ajudá-la a terminar sua jornada. Fiquei naquela parada por algumas horas, incapaz de voltar para o caminhão. Quando finalmente tomei coragem, entrei na cabine e percebi que o vestido tinha desaparecido. A cabine estava como antes, mas a sensação de peso e frio havia sumido. Nunca mais vi aquela mulher.
mas toda vez que passo por aquele trecho da BR-116, sinto o mesmo arrepio subir pela espinha. Não sei se foi real ou se minha mente estava me pregando uma peça, mas algo dentro de mim sabe que aquela noite foi diferente de todas as outras. Era uma madrugada típica na BR-381, aquele trecho conhecido como Rodovia da Morte. Eu já estava na estrada há mais de 7 horas, dirigindo sem parar para entregar a carga no horário combinado. O cansaço começava a pesar, mas nada fora do normal, para quem está acostumado com longas jornadas. A noite estava especialmente escura, sem lua no céu, e os faróis do caminhão eram a única luz que cortava o breu da rodovia. A estrada estava deserta, como sempre nesse horário. Só eu, o ronco constante do motor e as curvas traiçoeiras daquele trajeto. O silêncio absoluto era quebrado apenas pela música baixa que tocava no rádio. Foi quando algo, no canto do meu olho, chamou a atenção. Uma figura pequena apareceu, no acostamento, correndo. Achei que minha mente estivesse pregando peças por causa do sono, mas quando reduzi a velocidade, vi claramente. Era um menino. Ele parecia ter uns 8 ou 9 anos. Vestia uma camiseta branca que brilhava sob os faróis e shorts escuros. Estava descalço e seus passos eram apressados, como se fugisse de algo. Fiquei atordoado por um momento, pensando no que um garoto estaria fazendo ali, sozinho, no meio da noite, naquela estrada perigosa. Acelerei um pouco para alcançá-lo, preocupado que pudesse ser atropelado ou algo pior. Assim que me aproximei, ele parou de correr e ficou parado no acostamento, olhando diretamente para o caminhão. Seus olhos refletiam a luz de uma maneira estranha, quase sobrenatural. Eu encostei o veículo e desci rapidamente, perguntando se ele estava perdido ou se precisava de ajuda. Ele não respondeu nada, apenas me encarou com uma expressão neutra, sem medo, sem emoção. Perguntei novamente, mas o silêncio foi a única resposta. Decidi que não podia deixá-lo ali. Então fiz um gesto para que ele entrasse no caminhão. Para minha surpresa, ele simplesmente começou a caminhar, sem questionar, e subiu na cabine. O estranho é que, enquanto ele entrava, senti um arrepio percorrer meu corpo, como se a temperatura tivesse caído de repente. Ele sentou no banco do passageiro, mas continuava sem falar nada. Seus olhos fixos na estrada à frente me deixavam inquieto, mas achei que ele podia estar em choque, talvez perdido há muito tempo. Tentei perguntar onde estavam seus pais, de onde ele vinha, mas ele não me dava nenhuma resposta. Apenas olhava para frente, imóvel, enquanto eu voltava a dirigir. O silêncio começou a me incomodar. O rádio, que até então estava tocando música, começou a chiar de repente, como se estivesse perdendo o sinal. Aquele som me deixou ainda mais nervoso, mas decidi ignorar. Depois de alguns minutos, o cheiro na cabine começou a mudar. Era um cheiro de queimado, fraco no começo, mas que foi ficando mais forte. Olhei para o garoto, tentando entender se ele também percebia aquilo, mas ele não se moveu. Foi então que de relance notei algo estranho. No reflexo do para-brisa, ele parecia diferente. Não era mais apenas um menino comum. Havia algo de errado com o rosto dele, uma distorção, que eu não conseguia explicar. Quando virei a cabeça para olhar diretamente, ele estava normal novamente, mas meu coração já estava disparado. Tentei manter a calma e continuar dirigindo, mas cada quilômetro percorrido parecia mais pesado. O cheiro de queimado aumentava e comecei a sentir um calor estranho no peito, como se algo estivesse pressionando meu coração. Foi então que ele falou pela primeira vez. A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma tristeza profunda. Ele disse: "Você pode me levar até minha casa?" Engoli em seco, tentando não demonstrar o medo que estava tomando conta de mim. Perguntei onde era a casa dele, mas ele apenas apontou para frente, para a escuridão da estrada. Continuei dirigindo, sem saber o que esperar. Cada curva parecia me levar mais longe da realidade, como se eu estivesse entrando em outro mundo. Depois de um tempo, ele apontou para uma entrada de terra. Relutante, segui a indicação e parei em frente a um portão enferrujado. Não havia nada além de um terreno vazio, coberto de mato alto. Olhei para ele, confuso, mas ele apenas desceu do caminhão.
Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a caminhar em direção ao matagal, desaparecendo na escuridão. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. O cheiro de queimado havia sumido, e o ar na cabine parecia mais leve. Quando olhei para o banco do passageiro, havia algo ali que não estava antes. Um brinquedo velho, um carrinho de metal enferrujado. Peguei o objeto com as mãos tremendo e desci do caminhão para procurar o garoto, mas ele já tinha desaparecido. De volta à estrada principal, parei em um posto de gasolina para tentar entender o que tinha acontecido. Contei a história para um frentista e ele, com uma expressão séria, perguntou se o menino tinha pedido para ir para casa. Quando confirmei, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você não é o primeiro que fala disso. Esse garoto morreu há anos num acidente por aqui. Dizem que ele ainda procura alguém que o leve para casa. Até hoje, evito dirigir naquele trecho da BR-381 durante a madrugada. O brinquedo que encontrei no caminhão. Joguei fora assim que cheguei ao meu destino, mas mesmo assim, não consigo esquecer aquela noite. Ainda sinto de vez em quando o cheiro de queimado, como se o menino ainda estivesse por perto." A BR-153 sempre foi uma estrada desafiadora, mas naquela noite, algo parecia mais estranho do que o habitual. O relógio marcava pouco depois da meia-noite, e eu estava no trecho entre Goiânia e Anápolis. A estrada estava praticamente deserta, e o único som era o do motor do caminhão, ecoando na vastidão do campo aberto ao redor. Já tinha passado por ali incontáveis vezes, mas aquela viagem parecia mais pesada, como se algo invisível estivesse acompanhando cada quilômetro que eu percorria. A escuridão era absoluta, quebrada apenas pelos faróis do caminhão que iluminavam a faixa estreita da rodovia à minha frente. O rádio estava desligado, e o silêncio começou a me incomodar. Resolvi abrir um pouco a janela para sentir o ar fresco da noite, mas um calafrio subiu pela minha espinha assim que o vento frio entrou na cabine. De repente, uma figura apareceu no meio da estrada, saindo das sombras. Pisei no freio instintivamente, sentindo o peso do caminhão balançar. Meus olhos fixaram-se na figura à frente. Era um homem alto, vestindo roupas simples, mas que pareciam de outra época. Ele usava um chapéu de palha surrado, e sua postura era estranhamente imóvel, como se estivesse me esperando. Por um momento, fiquei sem reação, tentando entender o que ele fazia parado ali, no meio de uma rodovia perigosa e tão deserta. Desci da cabine com o coração disparado, segurando minha lanterna. O homem não se mexeu. Quando a luz da lanterna o iluminou, vi que seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra do chapéu, mas o que consegui ver não parecia normal. Sua pele era pálida, quase acinzentada, e seus olhos, quando finalmente levantou a cabeça para me olhar, pareciam vazios, sem brilho algum. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas não houve resposta. Ele apenas apontou para a frente, para a estrada que desaparecia na escuridão. Confuso, perguntei novamente se ele estava bem, mas ele apenas repetiu o gesto, indicando que eu deveria seguir adiante. Senti um peso estranho no peito, uma sensação de alerta misturada com medo. Algo naquela situação não fazia sentido, mas mesmo assim, voltei para o caminhão. Olhei pelo retrovisor antes de subir na cabine, mas o homem já não estava mais lá. O arrepio na minha espinha aumentou quando liguei o motor novamente e olhei para os lados. Não havia sinal dele em lugar algum, como se tivesse evaporado no ar. Continuei dirigindo, tentando me convencer de que era apenas o cansaço pregando peças na minha mente. Contudo, a estrada parecia diferente. As curvas familiares agora pareciam mais fechadas, e os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, como se a escuridão estivesse engolindo a luz. Foi então que vi algo novamente. Alguns metros à frente, o mesmo homem estava parado na beira da estrada. Meu coração quase saltou pela boca. Como ele poderia ter chegado ali tão rápido? Reduzi a velocidade, mas desta vez não parei. Passei por ele devagar, e quando olhei pelo retrovisor, ele estava parado no mesmo lugar, me observando. Seus olhos vazios refletiam a luz traseira do caminhão, e isso me deixou ainda mais inquieto. Continuei dirigindo, tentando manter a calma,
O rádio começou a emitir uma estática baixa, mesmo estando desligado. O som foi aumentando, misturado a ruídos estranhos, como se fossem vozes. Olhei para os lados tentando encontrar a origem, mas a estrada continuava vazia. Quando menos esperava, o som cessou, deixando um silêncio ainda mais perturbador. Alguns minutos depois, lá estava ele novamente, no meio da estrada. Dessa vez, não tive escolha a não ser parar o caminhão. Ele estava de costas, como se estivesse esperando por mim. Desci mais uma vez, mas quando me aproximei, ele começou a caminhar lentamente para a lateral da rodovia. Segui seus passos com cautela, sentindo o chão gelado sob meus pés. Ele parou próximo a uma árvore grande e apontou para o chão. Havia algo ali, parcialmente coberto pela terra e folhas secas. Quando me aproximei, percebi que era uma cruz de madeira, marcada com um nome que mal consegui ler devido ao desgaste. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, senti um vento gelado passar por mim, e quando me virei, ele já não estava mais lá. A estrada estava vazia novamente, como se ele nunca tivesse existido. Voltei para o caminhão, com as mãos tremendo, e segui viagem. A cruz ficou gravada na minha mente, assim como o rosto vazio daquele homem. Quando cheguei a um posto, contei a história para um frentista. Ele ouviu tudo com atenção e, ao final, disse: "Você encontrou o pedestre. Ele aparece para motoristas que passam por ali à noite. Dizem que morreu atropelado há muitos anos, mas sua alma ainda tenta alertar quem passa por aquele trecho. Desde aquela noite, evito dirigir pela BR-153 durante a madrugada. Não sei ao certo o que vi, mas a lembrança do pedestre e do que senti naquele momento nunca saiu da minha cabeça. Toda vez que passo perto daquele trecho, um arrepio percorre minha espinha, e eu acelero o máximo que posso, como se ele ainda estivesse lá, esperando na beira da estrada. Era uma noite fria de quinta-feira quando entrei na BR-101, sentido norte. A viagem era longa, mas não era nada que eu já não tivesse feito antes. Conhecia bem aquele trecho da estrada, principalmente a parte que cortava o interior de Minas Gerais, onde a paisagem de campo aberto parecia se estender até o horizonte. O silêncio na cabine era absoluto, exceto pelo som constante do motor e pela leve brisa que entrava pela janela um pouco aberta. A estrada estava quase deserta, apenas alguns outros caminhões mais à frente, e a escuridão era quebrada apenas pelos faróis. Eu já estava rodando há algumas horas, e o cansaço começava a bater forte. O relógio marcava por volta de 2h30 da manhã quando, à minha esquerda, vi algo estranho. No começo, pensei que fosse apenas um reflexo dos faróis em alguma árvore ou sinalização. Mas quando olhei melhor, percebi que eram luzes, pequenas, flutuando sobre a estrada. Elas estavam a alguns metros à frente, como se estivessem flutuando no ar, em linha reta, sem razão aparente para estarem ali. Fiquei em silêncio, tentando entender o que estava vendo. As luzes eram brilhantes, mas não pareciam ser faróis de carros, pois estavam muito mais altas do que a altura de qualquer veículo. Além disso, elas não se moviam de forma natural, como se estivessem flutuando de forma lenta e constante. Algo estava me dizendo para ignorar e continuar a viagem, mas a curiosidade foi mais forte. Acelerei um pouco para tentar me aproximar e ver o que era aquilo. À medida que me aproximava, as luzes pareciam se afastar de forma estranha, como se estivessem me guiando. Tentei não me deixar dominar pelo medo, mas algo dentro de mim dizia que eu estava fazendo algo errado. Mesmo assim, segui em frente, tentando entender o que poderia ser. Quando as luzes estavam a poucos metros de distância, percebi que elas estavam pairando acima de uma pequena elevação na estrada. Parei o caminhão, com a intenção de sair e investigar mais de perto. Mas assim que coloquei o pé no chão, uma sensação estranha tomou conta de mim. O ar estava mais frio, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei em volta, mas tudo estava em silêncio absoluto. O que era ainda mais estranho é que, em volta das luzes, não havia nenhum tipo de iluminação, nenhum sinal ou qualquer outra coisa que indicasse que eu estava perto de uma cidade ou área iluminada. Fiquei ali, parado, tentando entender o
que estava acontecendo, até que as luzes começaram a se mover de maneira ainda mais bizarra, subindo e descendo, como se respondessem ao movimento do caminhão. O medo aumentava a cada segundo, mas ainda assim, eu não conseguia voltar atrás. Algo me dizia que eu precisava descobrir o que eram aquelas luzes. Decidi seguir as luzes mais de perto, acelerando o caminhão devagar. Elas começaram a se afastar, mas logo se posicionaram novamente à minha frente, como se estivessem me guiando para algo. Quando passei por elas, as luzes desapareceram de repente, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. A estrada à frente parecia mais sombria, mais estreita, e o som do motor parecia mais distante. Quando dei por mim, não estava mais na estrada que eu conhecia. O cenário ao redor estava diferente, como se eu tivesse entrado em uma parte da estrada que nunca tinha visto. Olhei ao redor, mas tudo estava em um silêncio perturbador. Fui avançando devagar, ainda sem entender o que estava acontecendo, até que percebi algo à frente. Uma figura apareceu, caminhando pela beira da estrada. Era um homem, mas seus movimentos eram estranhos, quase como se estivesse flutuando. O homem não parecia se importar com o caminhão que se aproximava, mas eu o observei com atenção, sentindo um frio na barriga. Quando passei por ele, a figura simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. O medo foi tomado por uma sensação de alívio quando percebi que estava de volta à estrada que eu conhecia. As luzes tinham sumido, o homem desaparecido, e o cenário à minha volta voltava ao normal. Cheguei a um posto de gasolina cerca de 30 minutos depois, ainda atordoado com o que havia acontecido. Contei a história para o frentista e ele apenas me olhou com uma expressão séria, dizendo: "Você viu as luzes da BR-101, não é?" Ele me explicou que muitos motoristas haviam relatado o mesmo fenômeno naquela estrada. As luzes, segundo ele, eram conhecidas como as luzes da BR-101 e apareceriam para aqueles que estivessem em um estado de cansaço extremo ou com algo em mente. Alguns diziam que eram espíritos perdidos, outros que eram fenômenos inexplicáveis da estrada. O que todos tinham em comum era que, depois de ver as luzes, a viagem nunca mais seria a mesma. Eu não sabia o que pensar. Ainda estou tentando entender o que aconteceu naquela noite. Sempre que passo por aquele trecho da BR-101, uma sensação estranha toma conta de mim, como se aquelas luzes ainda estivessem à espreita, esperando por mim. Eu estava voltando para casa depois de uma longa jornada. O relógio já marcava quase 3 da manhã quando entrei na BR-262, um trecho solitário e com poucas movimentações. Eu já tinha percorrido aquela estrada inúmeras vezes, mas naquela noite, algo estava diferente. O céu estava claro, mas o clima pesava de uma forma estranha, como se estivesse antecipando algo ruim. O silêncio no interior da cabine do caminhão parecia ainda mais pesado, e o som do motor parecia ecoar mais do que o normal. Enquanto dirigia, comecei a perceber que as placas de sinalização estavam mais distantes do que o habitual. Isso me deixou inquieto, mas resolvi ignorar. Fui puxando o freio lentamente, já sentindo o cansaço das horas na estrada. Então, olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez gelar por dentro. No meio da estrada, havia uma luz fraca. Não era um farol de outro veículo, nem luzes da cidade, mas algo que parecia um brilho esverdeado, saindo do chão logo após um pequeno desvio. Fiquei confuso, sem saber se estava imaginando coisas ou se realmente havia algo ali. Decidi seguir em frente, achando que era apenas uma ilusão, mas à medida que me aproximava, a luz se intensificou, como se me chamasse. Não conseguia mais desviar os olhos dela, e uma sensação estranha tomou conta de mim, como se a estrada estivesse me engolindo. Ao passar mais perto, vi que a luz não era uma simples luminosidade qualquer, mas sim um conjunto de velas acesas, dispostas de forma que formavam um caminho que levava para dentro da mata ao lado da estrada. Minha curiosidade e o medo começaram a se misturar. Não era normal ver velas acesas no meio da estrada, e mais ainda, num horário tão estranho. Estacionei o caminhão na beira da estrada, os faróis ainda iluminando o caminho das velas. O silêncio parecia ter tomado conta de tudo ao redor.
Decidi seguir o caminho, achando que poderia descobrir o que estava acontecendo, ou até encontrar alguém para perguntar se havia algum tipo de festa ou evento naquela área. À medida que me aproximava das velas, o ar ficava mais pesado, mais frio. Eu podia ver a fumaça das velas subindo lentamente e desaparecendo na escuridão. O barulho do vento nas árvores era o único som, mas havia algo de errado. As velas estavam em perfeito alinhamento, como se tivessem sido dispostas com algum propósito. Mas o mais estranho era o fato de que não havia ninguém por perto, nenhuma alma viva à vista. Cheguei até a última vela e então olhei para o lado. Foi quando vi o que parecia ser uma entrada de um pequeno cemitério, escondido pela vegetação. A visão do cemitério me fez gelar. Não sabia que havia algo assim por ali. O portão de ferro estava meio enferrujado e aberto, como se convidasse qualquer um a entrar. A curiosidade foi mais forte, e eu segui em direção ao portão, ainda com a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Quando passei pela entrada, uma sensação de peso no peito me dominou. O cemitério estava bem cuidado, mas a atmosfera ao redor parecia carregada de algo denso, algo que eu não conseguia identificar. As lápides estavam antigas, algumas até cobertas com musgo. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de que havia velas acesas sobre quase todas as sepulturas. Era como se um culto estivesse acontecendo ali, mas mais uma vez, não havia ninguém por perto. Tudo estava imensamente silencioso, o que tornava o local ainda mais desconcertante. Fui até a primeira lápide, mais curioso do que nunca. O nome, gravado na pedra, era de uma pessoa que parecia ter falecido há muitos anos, mas algo no nome me parecia familiar. A sensação de estar sendo observado era intensa, e eu comecei a sentir uma pressão crescente sobre os meus ombros, como se o ambiente estivesse me sufocando. Foi quando uma voz sussurrou em meu ouvido: "Volte agora." Eu olhei rapidamente para os lados, mas não vi ninguém. Olhei para trás, sentindo que deveria sair dali, mas o caminho de volta parecia mais distante do que quando entrei. O pânico começou a tomar conta de mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Comecei a andar de volta até a saída do cemitério, mas à medida que avançava, senti que algo estava me seguindo. Era como se alguém estivesse caminhando logo atrás de mim, mas quando olhei, não havia ninguém. A sensação de opressão aumentou a cada passo. Quando finalmente alcancei a entrada do cemitério e estava de volta à estrada, o medo foi substituído por uma sensação de alívio. Corri até o caminhão e entrei rapidamente na cabine, ligando o motor o mais rápido que pude. Não olhei para trás. A luz que eu tinha visto desapareceu à medida que me afastava, mas uma sensação de que algo ainda estava por trás de mim ficou comigo durante todo o trajeto. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu para o frentista de um posto. Ele me olhou com um semblante sério e disse: "Você foi ao cemitério da BR-262, né? Todo mundo que passa por ali tem uma experiência estranha. Dizem que quem vê as velas é marcado, e o cemitério ali é o lugar onde muitas almas errantes foram enterradas. Ninguém ousa ir lá à noite. Não é seguro. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquele trecho da BR-262, especialmente à noite. A lembrança das velas e da sensação opressiva daquele cemitério nunca saem da minha cabeça. E toda vez que penso naquela estrada, sinto um arrepio. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa eu sei: há algo de muito errado naquele lugar." Era uma noite como outra qualquer, fria e silenciosa, enquanto eu dirigia pela BR-376. Eu estava indo de São Paulo para Curitiba, e a estrada estava mais vazia do que o normal. Não havia muita iluminação, e as únicas luzes que quebravam a escuridão eram as do meu caminhão, iluminando a estrada à frente. Eu estava cansado, mas ainda faltava muito para chegar ao destino. A viagem estava tranquila até aquele momento, mas algo estranho estava prestes a acontecer. Perto da metade do trajeto, uma curva mais fechada apareceu à minha frente. Eu sempre reduzia a velocidade nessa parte, pois sabia que ela poderia ser traiçoeira, especialmente à noite.
Ao passar pela curva, vi uma silhueta à beira da estrada. No começo, pensei que fosse alguém precisando de ajuda, talvez um motorista, com problemas no carro. O estranho foi que a figura estava vestida de branco. Uma mulher com um vestido longo e esvoaçante, o que me fez imediatamente estranhar a situação, pois não havia nenhum carro por perto. Reduzi ainda mais a velocidade, sem saber se deveria parar ou não. Meu instinto me dizia para seguir em frente, mas uma força maior me fez parar o caminhão. Dei ré até ficar bem perto da mulher, que estava parada, olhando para o chão. A luz dos faróis iluminou seu rosto pálido e seus cabelos longos, que pareciam brilhar à luz do meu caminhão. Era uma mulher jovem, aparentemente bonita, mas algo em seu olhar não estava certo. Ela não olhou para mim, nem se moveu. Estava completamente imóvel, como se estivesse esperando algo, ou talvez alguém. Fiquei alguns segundos sem saber o que fazer. Então, finalmente falei: "Oi, você precisa de ajuda?" Não houve resposta. O silêncio era total. A mulher, ainda, sem olhar para mim, fez um movimento com a cabeça, como se estivesse me chamando. Fiquei com um frio na espinha, mas, movido pela curiosidade, saí do caminhão e me aproximei dela. A cada passo que eu dava, a mulher parecia se afastar, sem sair do lugar. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu estava a poucos metros dela quando notei algo ainda mais estranho. O vestido branco estava sujo e o rosto da mulher estava coberto por uma expressão vazia, como se não estivesse ali de verdade. Foi então que, de repente, ela levantou os olhos para mim. O olhar dela era vazio, sem vida, como se ela não fosse humana. Em um impulso, dei um passo para trás, sentindo uma onda de medo tomar conta de mim. Ela não se moveu, mas a sensação de estar sendo observado por algo sobrenatural era palpável. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Uma neblina espessa começou a se formar à nossa volta, e as luzes do caminhão começaram a piscar. Tentei ligar o motor para voltar ao meu caminhão, mas o carro não reagia. Foi então que a mulher deu um passo à frente, lentamente, e sussurrou, com uma voz fria: "Você está atrasado. Eu o estava esperando." Aquelas palavras fizeram meu corpo gelar. "Esperando por mim?" Perguntei, tentando manter a calma, mas a sensação de medo já tomava conta de mim. A mulher não respondeu, mas sua presença parecia ter se tornado ainda mais ameaçadora. De repente, senti um impulso de entrar no caminhão e fugir dali o mais rápido possível. Mas o motor continuava a falhar. A mulher ficou mais próxima, seu vestido branco parecendo flutuar ao redor dela, como se ela não estivesse tocando o chão. Em um ato desesperado, consegui finalmente ligar o caminhão e logo acelerei para longe daquela figura. Enquanto eu avançava pela estrada, olhei pelo retrovisor e vi que ela ainda estava lá, parada no mesmo lugar, com o olhar fixo em mim. Eu sabia que algo muito errado estava acontecendo. A sensação de que algo sobrenatural estava me perseguindo não me deixou por um segundo. Quando finalmente cheguei ao meu destino, fui direto para um posto de gasolina. Relatei o que tinha acontecido para o frentista, e ele me olhou com uma expressão séria. "Você viu a mulher da curva, não é?" Ele disse. "Ela aparece para os motoristas na BR-376, especialmente à noite. Eles dizem que ela morreu em um acidente naquela curva e agora aparece para aqueles que passam por ali, sempre pedindo para ser esperada. Quem não a ajuda, nunca mais é visto. Desde aquela noite, eu nunca mais passei por aquela curva. Sempre que viajo pela BR-376, sigo em frente sem nem olhar para a beira da estrada, com o coração acelerado e o pensamento fixo naquelas palavras. Eu ainda me pergunto, o que realmente aconteceu naquela noite? A mulher era um espírito perdido, ou uma visão causada pelo cansaço e a solidão da estrada? Seja o que for, eu nunca mais voltei a passar por aquele trecho à noite. E tenho certeza de que, se você estiver na BR-376, melhor não parar em nenhuma curva. Era uma noite abafada de verão e eu estava voltando de uma entrega no interior de Minas.
O trânsito estava tranquilo na BR-040 e a estrada parecia mais vazia do que de costume. Eu estava cansado, mas com a cabeça alerta, já que o trecho é conhecido por ser uma das estradas mais perigosas da região. A luz do farol do meu caminhão cortava a escuridão da estrada, e o som do motor, normalmente reconfortante, naquela noite parecia mais estranho, como se estivesse tentando me alertar de algo. Por volta das 2 da manhã, comecei a me aproximar de uma área mais isolada, onde a vegetação densa tomava conta da beira da estrada. O clima pesado fazia o ar parecer quase irrespirável, e, de repente, notei algo estranho à distância. Era uma figura encapuzada, caminhando lentamente no meio da pista, como se estivesse aguardando alguém. Meu primeiro instinto foi diminuir a velocidade, mas a curiosidade me fez ficar observando, tentando entender o que estava acontecendo. Não havia sinal de outros veículos, e o que mais me incomodava era o fato de a figura estar andando sem pressa, como se não tivesse nenhum motivo para se preocupar. Quando me aproximei ainda mais, percebi que a figura estava se aproximando da faixa do meu caminhão, sem nenhum sinal de pressa ou de se desviar. Eu reduzi a velocidade até quase parar, pensando em desviar para a pista contrária para evitar qualquer tipo de acidente. Mas quando o alcancei, a figura simplesmente parou, como se esperasse que eu a alcançasse. A tensão dentro de mim aumentou, rapidamente. Decidi diminuir ainda mais a velocidade e encostar o caminhão o mais próximo possível, com as luzes ainda refletindo a silhueta daquela pessoa no meio da pista. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que havia algo errado ali. Quando finalmente parei o caminhão, a figura ainda não se moveu. Foi quando eu liguei a luz alta, tentando iluminar o rosto da pessoa e ver quem era, mas a figura não parecia se importar. Era como se ela não tivesse notado a luz do caminhão ou não tivesse vontade de se afastar. Fui tomado por uma sensação estranha, um arrepio que subiu pela minha espinha. Meus instintos diziam para seguir em frente, mas, antes que eu pudesse dar a partida no motor, a figura finalmente se virou. Quando isso aconteceu, eu senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado por algo que não fazia parte deste mundo. A pessoa estava de rosto coberto por um capô escuro e eu não conseguia ver nem mesmo os olhos. Mas algo naquela silhueta parecia errada. Algo incomum, fora do lugar. Não conseguindo mais controlar a sensação de pavor, pedi, com a voz tremendo: "Posso ajudar em alguma coisa?" A figura, sem pressa e sem nenhuma expressão, simplesmente inclinou a cabeça levemente como se estivesse me ouvindo, mas sem responder. Eu continuei, agora mais agitado: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Nada. Não houve nenhum movimento da parte dela, nenhuma palavra. Eu senti que o medo estava me consumindo. Olhei para os lados, mas não havia mais ninguém na estrada. Era apenas eu e aquela figura estranha. Decidi então acelerar e seguir em frente, mas não conseguia tirar os olhos da silhueta. Assim que voltei a acelerar, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se a figura estivesse me observando, acompanhando meu caminhão. Mas eu não olhei para trás, nem por um segundo. Estava completamente paralisado pela sensação de que algo estava errado. Parei em um posto de gasolina mais adiante, ainda com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O frentista me olhou ao me aproximar e, sem me conhecer, perguntou: "Teve algum problema na BR-040, não é?" Ele parecia saber exatamente do que estava falando. Eu fiquei em choque e perguntei: "Como sabe disso?" O frentista me respondeu, com um olhar sério: "Você viu a figura na estrada, não é? Sempre aparece para os motoristas durante a noite, especialmente em trechos mais vazios. Eles dizem que é alguém que morreu ali há muito tempo e que, agora, só aparece para aqueles que estão próximos de um destino que não é o seu. Alguns dizem que quem a vê nunca mais chega onde está indo." Fiquei ali, sem palavras, ouvindo o que ele tinha a dizer, e uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. Eu sabia que, de alguma forma, aquele encontro na estrada estava ligado a algo muito maior, algo que eu não seria capaz de entender. Desde aquela noite, sempre que passo por aquela parte da BR-040, evito olhar para o lado. Há algo naquela estrada, algo que não deve ser desafiado. Eu ainda me pergunto se aquele encontro foi apenas uma coincidência ou se eu realmente vi algo que não era para ser visto. Nunca mais vi a figura, mas sei que a estrada esconde muitos mistérios,
e aquele foi um que, por sorte, nunca mais se cruzou no meu caminho. Eu estava na BR-230, voltando de uma longa viagem do interior da Paraíba para a capital. A estrada estava deserta e o cansaço me consumia. Já era tarde da noite, e eu sabia que ainda faltava muito para chegar em casa. A estrada estava tranquila, exceto por alguns caminhões mais à frente e a imensidão de escuridão que tomava conta de tudo ao redor. Eu já conhecia aquele trecho, mas nunca passava por ali tão tarde, nem tão sozinho. Era uma parte da estrada que, por mais que fosse tranquila, sempre teve uma aura estranha, como se algo estivesse ali, mas você não conseguisse identificar. Exatamente o que? Foi então que, ao longe, viu que parecia ser um posto de gasolina. As luzes amarelas iluminando o local eram fracas, e o painel parecia estar com as cores desbotadas, como se o tempo tivesse parado ali. A visão do posto foi um alívio, porque eu estava começando a ficar com a sensação de que algo estava errado. O relógio do painel do meu caminhão marcava quase 3 horas da manhã, e eu não tinha visto um posto de gasolina há quilômetros. Achei que fosse um bom lugar para parar, reabastecer e talvez descansar um pouco. Quando me aproximei, percebi que o posto estava estranho. Não havia carros ou movimento algum, nenhum frentista na área. Mesmo assim, eu parei o caminhão em uma das bombas e liguei as luzes, aguardando por alguém para me atender. Fiquei alguns minutos esperando, mas nada aconteceu. O posto parecia vazio, mas as luzes ainda estavam acesas, como se alguém estivesse por ali, mas escondido, esperando que eu fosse embora. O vento batia forte, e a única coisa que se ouvia era o som distante do motor do caminhão e o farfalhar das árvores nas laterais da estrada. Decidi sair do caminhão e procurar um frentista. Passei pela área do posto, mas, para minha surpresa, não encontrei ninguém. O local estava em um silêncio absoluto e parecia até um pouco mais velho do que eu me lembrava. As bombas de combustível estavam cobertas de poeira, como se não fossem usadas há muito tempo, e o chão estava sujo, com marcas de pneus que pareciam antigas. Algo estava definitivamente estranho ali. Voltei para o caminhão. Tentei ligar o motor, mas ele simplesmente não pegava. O painel não acendeu, e por mais que eu tentasse, o caminhão não reagia. Eu estava começando a entrar em pânico, mas, antes que eu pudesse tentar mais uma vez, ouvi um barulho vindo de dentro do posto. Era como se alguém estivesse se arrastando ou mexendo dentro do edifício. Mas quando olhei para dentro, a única coisa que vi foi a escuridão. Decidi sair do caminhão e andar até o posto. Quando cheguei perto da porta, vi uma sombra se movendo lá dentro. Um calafrio percorreu minha espinha e o medo me tomou de imediato. A sombra parecia se aproximar de mim, como se tivesse me visto do lado de fora. Eu me afastei rapidamente, sentindo o estômago embrulhar. De repente, as luzes do posto começaram a piscar, primeiro devagar, depois mais rápido, até que todas apagaram por completo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu, com as mãos tremendo, voltei para o caminhão e tentei mais uma vez ligar o motor. Nada. O caminhão continuava morto, sem sinal de vida. Olhei para fora e, por um momento, vi uma figura esquelética, com roupas antigas e sujas, parada no canto do posto. A figura estava imóvel, mas parecia me observar, como se estivesse esperando que eu fosse fazer algo. Meu coração disparou. Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas o caminhão não ligava. Então, ouvi uma voz, baixa e distorcida, vinda de dentro do posto. Você não deveria estar aqui. O medo tomou conta de mim. Não sabia o que fazer, mas o único pensamento que passava pela minha cabeça era fugir. Olhei ao redor e vi que a figura estava se aproximando, lentamente, sem pressa alguma, como se soubesse que eu não podia sair. Com um esforço final, consegui fazer o caminhão ligar. Não sei como, mas o motor pegou e, com o coração batendo acelerado, acelerei o mais rápido que pude, deixando o posto para trás. Olhei pelo retrovisor e vi a figura ainda lá, parada, olhando para mim. O posto ficou para trás, mas o medo não me deixou por um segundo.
Depois daquela noite, nunca mais passei pela BR-230 à noite, e sempre que falo sobre o posto fantasma, sinto aquele arrepio, como se algo ou alguém ainda estivesse lá, esperando pelos próximos motoristas incautos. O que aconteceu naquela noite ainda me assombra. E por mais que eu tente esquecer, a lembrança daquele posto vazio e da figura que me observava não sai da minha mente. Eu sei que se alguém tentar parar lá, talvez veja o que eu vi. E, como eu, ficará marcado para sempre. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.